Quando meu próprio filho me olhou nos olhos e gritou: "Velha inútil, sai da minha frente", senti meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Mas foi nesse exato momento que a mulher que eu realmente era começou a ressuscitar dos destroços. Se você quer acompanhar histórias reais de superação e transformação, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque esta jornada está apenas começando e você não vai querer perder o que aconteceu depois. Permita-me contar o que ninguém viu acontecer naquela manhã de terça-feira, quando tudo mudou para sempre. Era 7h30 da manhã. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã, como fazia há mais de 20 anos, quando meu filho de 28 anos desceu as escadas pisando duro, com aquela cara amarrada, que se tornou sua expressão padrão comigo. "Mãe, você deixou a louça na pia ontem à noite", ele disse, já no tom acusatório que me fazia encolher por dentro. "Desculpa, filho, eu estava cansada depois de limpar a casa toda e fazer o jantar para vocês 3. Deixei só as panelas de molho", respondi, tentando soar natural, mas já sentindo aquele nó familiar no estômago. "Cansada?" Ele soltou uma risada amarga. "Você não faz mais nada nesta casa além de estorvar. A gente trabalha o dia inteiro enquanto você fica aqui sem fazer nada direito." As palavras dele me atingiram como um soco. Sem fazer nada? Eu que levantava às 6 da manhã para deixar tudo pronto, que lavava, passava, cozinhava, organizava esta casa como um hotel 5 estrelas para eles? "Filho, eu faço sim. Cuido de vocês, da casa toda. Velha inútil, sai da minha frente." O grito ecoou pela cozinha como um trovão. "Você só atrapalha nossa vida." Fiquei paralisada. Meu filho, o menino que eu carreguei no colo por noites inteiras quando tinha febre, que eu ensinei a amarrar os sapatos, que eu sustentei durante todos os anos de faculdade, estava me olhando com um ódio que eu nunca imaginei ver naqueles olhos. Mas sabe o que aconteceu naquele segundo? Algo que estava adormecido dentro de mim há anos acordou de uma vez. Foi como se uma voz interior, que eu havia silenciado por tanto tempo, gritasse: "Chega!" "Sabe, meu filho", falei, e minha voz saiu diferente, mais firme. "Tem uma coisa que você precisa saber sobre esta casa, sobre quem realmente sustenta quem aqui." A expressão dele mudou. Pela primeira vez em anos, vi incerteza naqueles olhos cheios de desprezo. "Do que você está falando, mãe?" "Estou falando sobre quem é a real dona desta casa. Sobre quem paga as contas que vocês nem imaginam que existem. Sobre o que vai acontecer com você e seus irmãos quando eu decidir que cansei de ser tratada como um estorvo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu filho me olhava como se estivesse vendo um fantasma. E, de certa forma, estava. O fantasma da mulher que eu costumava ser antes de me perder no papel de mãe devotada e esquecida. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir", continuei, sentindo uma força que não sentia há décadas, voltando para minhas veias. "O choque que você acabou de levar é apenas o começo." Naquele momento, aos 52 anos, depois de décadas sendo invisível na minha própria casa, tomei a decisão que mudaria tudo. Ia mostrar para minha família exatamente quem eu era. E eles iam se arrepender de cada palavra cruel, de cada gesto de desprezo, de cada vez que me trataram como se eu fosse descartável. Esta é minha história. A história de como uma velha inútil se transformou na mulher mais poderosa da própria casa. E acredite, eles jamais esperavam pelo que estava por vir. Antes de continuar, preciso que você me conheça de verdade. Porque quando meu filho me chamou de velha inútil, ele estava falando com alguém que já foi muito mais do que ele jamais imaginou. Meu nome é Helena, e aos 22 anos eu era dona de uma pequena loja de roupas no centro da cidade. Não herdei nada de ninguém. Construí aquele negócio vendendo bijuterias de porta em porta, juntando cada centavo como uma formiga operária que sonhava grande. Lembro como se fosse hoje.
Acordava às 5 da manhã. Caminhava 1 hora até o centro, porque não tinha dinheiro para passagem. Abria minha lojinha e ficava lá até às 10 da noite. Fins de semana, eu percorria os bairros vizinhos oferecendo produtos domicílio. Descanso era a palavra que não existia no meu vocabulário. Mas eu era feliz. Independente. Quando caminhava pelas ruas com minha pasta cheia de mercadorias, sentia que o mundo inteiro estava ao meu alcance. Os vendedores dos outros estabelecimentos me respeitavam, pediam conselhos sobre fornecedores, admitiam que eu tinha tino comercial. Helena tem jeito para negócios, diziam. Essa menina vai longe. Foi nessa época que conheci Roberto, o pai dos meus filhos. Ele trabalhava numa oficina mecânica e sempre passava em frente à minha loja no horário do almoço. Começamos a conversar, namorar, e logo ele estava falando em casamento. Você não precisa mais trabalhar tanto. Ele dizia, segurando minhas mãos calejadas pelo esforço. Vou cuidar de você. Podemos formar uma família, ter nossa casa. Que ingênua eu fui. Pensei que havia encontrado um parceiro, alguém que ia somar comigo. Na verdade, encontrei alguém que queria me subtrair de mim mesma. Quando engravidei do primeiro filho, Roberto insistiu. Fecha a loja, amor. Criança precisa da mãe em casa. E eu, apaixonada e sonhando com uma família perfeita, concordei. Vendi meu negócio, minha independência, meu futuro, por um ideal romântico que logo se mostrou uma prisão dourada. O dinheiro da loja foi investido na casa onde moramos até hoje. Mas Roberto nunca me deu crédito por isso. Na cabeça dele, na cabeça de todos, a casa era dele porque estava no nome dele. Minha contribuição simplesmente desapareceu da história oficial da família. Vieram os filhos. Primeiro o Marco, depois a Carla, por último, o André. E a cada gravidez, a cada ano que passava, eu me afastava mais da Helena empreendedora e me transformava apenas em mãe, esposa, dona de casa. Roberto começou a beber mais, trabalhar menos, e gradualmente eu me vi assumindo não apenas o cuidado da casa e das crianças, mas também a responsabilidade financeira da família. Arrumei trabalhos informais, costuras, faxinas, vendas de produtos por catálogo. Sempre discretamente, sempre fingindo que era só para ajudar. A verdade é que durante anos eu sustentei aquela família sozinha, enquanto meu marido gastava o salário dele no bar, e todos achavam que ele era o provedor. Eu me levantava de madrugada para costurar, depois preparava café, almoço, mandava as crianças para a escola, limpava a casa, buscava as crianças, ajudava nas lições, fazia jantar e ainda de noite ficava costurando até tarde. Mas eu fazia tudo isso com amor, pensando que estava construindo algo sólido, que um dia eles reconheceriam meus esforços, que quando crescessem, meus filhos olhariam para trás e diriam: nossa mãe foi uma guerreira. Como eu estava errada. Os anos passaram e Roberto morreu num acidente de trânsito quando os meninos ainda eram adolescentes. Eu pensei que finalmente seria reconhecida como a verdadeira chefe da família. Afinal, eu já comandava tudo há muito tempo, não é mesmo? Mas não foi isso que aconteceu. Meus filhos cresceram achando que eu era apenas uma figurante na própria vida deles. Na visão distorcida que tinham da realidade, papai era o herói trabalhador que morreu cedo, e mamãe era a coitadinha que eles tinham que aguentar por piedade. Nunca contei para eles sobre o dinheiro que eu juntei secretamente durante todos esses anos. Nunca revelei que a casa estava quitada não pela herança do pai, mas pelo meu suor. Nunca expliquei que a faculdade deles foi paga com as madrugadas que passei costurando. Mantive todos esses segredos por amor, pensando que era melhor assim. Que eles não precisavam carregar o peso de saberem que o pai foi, na verdade, um irresponsável sustentado pela esposa. Mas naquela manhã, quando Marco me olhou com desprezo e disse que eu era inútil,
entendi que meu silêncio não havia protegido ninguém. Havia apenas criado monstros ingratos que mordiam a mão que os alimentava há décadas. A Helena, de 22 anos, empreendedora e corajosa, havia sido enterrada viva por anos de abnegação. Mas ela ainda estava lá, esperando o momento certo para ressuscitar. E esse momento havia chegado. Parte 3. O sacrifício silencioso. Deixe-me contar como eu desapareci de mim mesma, pedaço por pedaço, ano após ano, até me tornar uma sombra na minha própria existência. Quando Roberto estava vivo, eu ainda tinha alguma identidade. Era a esposa do Roberto, pelo menos. Mas quando ele morreu, passei a ser simplesmente a mãe do Marco, da Carla e do André. Como se meu nome fosse apenas um detalhe irrelevante. Marco tinha 15 anos, Carla 13, André 11. 3 adolescentes revoltados, perdidos, e uma viúva de 38 anos que teve que se multiplicar em 10 para dar conta de tudo. Mas eu não reclamei. Nunca reclamei. Lembro do dia em que decidi que meus sonhos podiam esperar. Marco estava no 2º ano do ensino médio e chorava todas as noites porque os amigos faziam viagens, compravam roupas de marca, saíam para lugares que ele não podia frequentar. "Mãe, eu me sinto um pobre na escola", ele disse uma vez, e aquelas palavras me cortaram por dentro. Naquela mesma semana, recebi uma proposta para voltar ao comércio. Uma antiga cliente queria que eu fosse sócia dela numa boutique. Era minha chance de reconstruir minha carreira, de ter minha identidade de volta. Mas olhei para meus filhos e pensei: eles precisam de mim agora. Posso esperar. Recusei a sociedade e intensifiquei os trabalhos em casa. Passei a costurar para 3 lojas diferentes. Aceitava qualquer encomenda. Não importava o prazo apertado. Meus dedos ficaram permanentemente marcados pelas agulhadas. Minhas costas doíam de tanto curvar sobre a máquina. Mas eu via os resultados. Meus filhos começaram a ter as roupas que queriam, os tênis da moda, as saídas com os amigos. Quando Marco entrou na faculdade, eu fazia milagres financeiros para pagar a mensalidade. Acordava às 4 da manhã para terminar costuras, depois preparava o café especial que ele gostava, deixava a marmita pronta, voltava para a máquina. À noite, quando ele chegava, eu ainda estava lá, costurando sob a luz amarelada da sala. "Mãe, você podia descansar um pouco", ele dizia às vezes, mas sem parar de comer o jantar que eu havia preparado, sem notar que eu não havia comido ainda. "Estou bem, filho. O importante é você se formar." E eu realmente acreditava nisso. Cada sacrifício valia a pena se significasse um futuro melhor para eles. Quando Carla quis fazer curso de inglês, eu costurei madrugadas seguidas para pagar. Quando André sonhava com um videogame, eu aceitei encomendas extras e dormi 3 horas por noite durante 1 mês. Mas o que mais dói, olhando para trás, é perceber como eu me tornei invisível na minha própria casa. Durante o dia, eu era a máquina que mantinha tudo funcionando. Lavava, passava, cozinhava, limpava, organizava. Mas quando eles chegavam, era como se eu fosse parte da mobília. Marco trazia os amigos para casa e apresentava: "Esta é minha casa." "Nunca. Esta é minha mãe, Helena." Eu servia refrigerantes, preparava lanches, limpava a bagunça depois e permanecia sendo ninguém. Carla cresceu e começou a namorar. O namorado vinha jantar conosco aos domingos, elogiava a comida, agradecia a hospitalidade, mas se dirigia apenas aos meus filhos. Eu era como uma empregada bem educada que não precisava ser cumprimentada diretamente. André se formou no ensino médio e entrou na faculdade. Eu estava tão orgulhosa, mas na formatura, quando perguntaram sobre a família, ele disse: "Moro só com minha mãe, mas ela é bem simples, sabe? Não entende muito dessas coisas." "Coisas? Que coisas? Educação? Cultura? Sonhos?" Eu que lia livros emprestados da biblioteca todas as semanas, que assistia documentários na madrugada quando terminava de costurar,
que sabia de cor os nomes de todos os professores deles e acompanhava cada nota, cada dificuldade. Mas eu o engoli mais uma vez. Sorri, fingi que não tinha ouvido. Parabenizei meu filho pela conquista que eu havia financiado sozinha. Os anos passaram e eles se tornaram adultos. Marco se formou em administração, Carla em psicologia, André em engenharia. Todos morando ainda na minha casa, todos se beneficiando da estrutura que eu mantinha, mas me tratando como se eu fosse uma pensionista inconveniente. Eles começaram a trabalhar, mas nunca ofereceram ajuda com as despesas. Era como se fosse obrigação minha sustentar aquela casa para sempre. Quando eu sugeria timidamente que podiam contribuir, a resposta era sempre a mesma. Mãe, a gente está começando a vida, precisa juntar dinheiro. Juntar dinheiro para quê? Para sair de casa e me deixar com todas as contas? Para construir suas vidas em cima dos meus sacrifícios, sem nunca olhar para trás? Comecei a me sentir como uma estranha na própria família. Nas reuniões familiares, eles conversavam sobre trabalho, relacionamentos, planos, e eu ficava na cozinha esquentando comida, servindo bebidas, limpando louça. Quando me sentava com eles, o assunto morria ou mudava para algo que eu supostamente não entenderia. Minha opinião sobre qualquer assunto era irrelevante. Minhas experiências não importavam. Meus sentimentos eram invisíveis. Eu havia me tornado um fantasma que cozinhava, limpava e pagava contas. E o pior, eu deixei que isso acontecesse. Durante tantos anos eu disse sim para tudo. Concordei com tudo. Me anulei completamente achando que era amor. Na verdade, estava criando tiranos que me viam como serviçal. Mas naquela manhã, quando Marco gritou comigo, quando ele me chamou de inútil na casa que eu sustentava, com o dinheiro que eu ganhava, comendo a comida que eu preparava, algo finalmente se quebrou dentro de mim. Não ia mais engolir. Não ia mais me esconder. Não ia mais fingir que estava tudo bem. A Helena, que se sacrificou por décadas, estava morta. E era hora de apresentar meus filhos à verdadeira dona daquela casa. Os sinais de que eu estava perdendo meu lugar na própria família não chegaram de uma vez. Foram como goteiras pequenas que eu ignorei até o teto desabar completamente sobre minha cabeça. Tudo começou quando Marco arrumou o primeiro emprego sério, numa empresa de contabilidade. Ele chegou em casa naquele dia com uma arrogância que eu nunca tinha visto antes. Mãe, agora que estou trabalhando, preciso de mais privacidade. Não quero mais que você entre no meu quarto para arrumar. Eu que havia organizado aquele quarto por 25 anos, que conhecia cada canto, cada gaveta, cada preferência dele. De repente, virei uma intrusa. Mas, filho, como você vai manter tudo limpo? Você nunca... Eu me viro. Só não mexe nas minhas coisas. Achei estranho, mas respeitei. Pensei que era natural um rapaz de 23 anos querendo independência. Não imaginava que aquilo era apenas o primeiro tijolo do muro que ele estava construindo entre nós. Algumas semanas depois, ele trouxe uma namorada para jantar. Patrícia era uma moça bonita, bem vestida, que falava sobre a faculdade de direito que cursava. Durante o jantar, ela me fez várias perguntas educadas sobre a comida. Elogiou tudo. Parecia genuinamente interessada. Mas na hora da sobremesa, ouvi uma conversa que me gelou o sangue. Sua mãe é muito simpática. Patrícia disse para Marco. Ela é legal. Meio ultrapassada, sabe? Nunca trabalhou fora, sempre ficou em casa. Não entende muito do mundo moderno, mas tem bom coração. Nunca trabalhei fora? Eu que sustentei aquela família inteira com meu trabalho de costura? Que acordava antes do sol para dar conta de todas as encomendas? Que conhecia cada fornecedor, cada cliente, cada macete do comércio melhor que ele jamais conheceria? Mas eu não disse nada. Continuei servindo o pudim que havia feito especialmente para impressionar a namorada do meu filho, engolindo a humilhação junto com a comida. A situação foi piorando gradualmente.
Marco começou a trazer amigos do trabalho para casa, e eu me transformei numa funcionária invisível. Eles chegavam, eu preparava petiscos, servia cerveja, limpava tudo depois. Mas era como se eu não existisse. Uma vez ouvi um dos amigos dele perguntando: "Cara, sua mãe não trabalha, não?" "Trabalha em casa, costura umas coisas, mas é mais hobby, né? Para não ficar ociosa." Hobby? Meu trabalho que pagava a conta de luz, de água, de telefone, de internet que ele usava para conversar com os amigos era hobby? Carla não ficou atrás. Quando começou a fazer estágio no consultório psicológico, chegou em casa um dia com uma nova postura, falando palavras difíceis e me analisando como se eu fosse um caso clínico. "Mãe, você precisa desenvolver sua autoestima. Mulheres da sua geração têm muita dificuldade de se valorizar. Eu, que havia construído um negócio do zero aos 22 anos, que sustentei uma família sozinha por décadas, que resolvia problemas que eles nem imaginavam que existiam, precisava desenvolver autoestima? Filho, eu só acho que vocês podiam me ajudar mais em casa. Dividir as tarefas, as despesas. Mãe, isso é pensamento pequeno burguês. Você precisa encontrar sua identidade além do papel de dona de casa." Identidade? Minha identidade estava sendo sufocada há anos por 3 jovens adultos que me tratavam como empregada gratuita. André, o caçula, foi o mais cruel de todos. Talvez por ser o mais novo, sentia que precisava provar alguma coisa. Começou a me corrigir na frente dos amigos quando eu falava alguma coisa. "Não é assim que fala, mãe. É mouse, não ratinho do computador." "Mãe, não precisa gritar com o atendente do banco pelo telefone. Eles não têm culpa da sua dificuldade com tecnologia." Dificuldade com tecnologia? Eu que aprendi sozinha a usar computador para controlar minhas encomendas de costura, que abri conta em banco digital para economizar taxas, que pesquisava preços de materiais na internet antes de ele saber o que era Google. Mas o pior eram as pequenas crueldades cotidianas. Quando eu opinava sobre algum assunto durante o jantar, eles se entreolhavam com aquele sorriso condescendente de quem estava lidando com uma criança que não entende de assuntos sérios. Quando eu tentava participar das conversas sobre política, economia, atualidades, eles mudavam de assunto ou me explicavam coisas básicas como se eu fosse analfabeta. "Mãe, você não precisa se preocupar com essas coisas complicadas." Complicadas? Eu que administrava o orçamento familiar há décadas, que sabia exatamente quanto custava cada item da casa, que planejava cada centavo para fazer tudo dar certo. Eles começaram a sair juntos e não me convidavam. "Ah, mãe, é coisa de jovem, você não ia gostar." Como se eu fosse uma velha decrépita de 50 anos que não pudesse se divertir. Quando chegavam das saídas, eu estava sempre acordada, esperando, preocupada. Mas eles entravam em casa como se eu fosse um fantasma. Às vezes nem falavam oi. Iam direto para os quartos. As namoradas e namorados que apareciam cumprimentavam os 3 filhos efusivamente. Mas comigo era sempre um "Oi, Dona Helena." Protocolar, como se eu fosse a empregada da família. Durante as festas de fim de ano, eu preparava tudo sozinha. Decoração, comida, organização. Mas na hora de tirar fotos, frequentemente ficava de fora. "Mãe, você pode bater uma foto nossa?" E lá ia eu, documentando a felicidade de uma família da qual me sentia cada vez mais excluída. O golpe final veio quando Marco trouxe Patrícia para morar conosco, temporariamente, enquanto ela terminava a faculdade. De repente, minha casa virou pensionato para casais. E eu virei a governanta que cuidava de 2 adultos sem receber nada em troca. Patrícia usava meu banheiro, minha cozinha, minha sala, mas nunca ofereceu um centavo de ajuda. Pior, ela tratava a casa como se fosse dela, reorganizava minhas coisas, dava sugestões sobre decoração, reclamava quando eu fazia barulho cedo demais. "Dona Helena, a senhora podia usar a máquina de costura mais tarde?"
O barulho atrapalha meu sono. Minha máquina de costura que pagava as contas da casa incomodava o sono da hóspede gratuita. Foi nesse ambiente tóxico, cercada por 3 filhos ingratos e uma nora invasiva, que eu comecei a desaparecer completamente. Parei de dar opiniões, parei de reclamar, parei de existir como pessoa. Até aquela manhã. Até ouvir meu próprio filho me chamando de inútil na casa que eu sustentava. Até decidir que estava na hora de eles descobrirem quem realmente mandava ali. O que meus filhos não sabiam, e que estava prestes a descobrir da forma mais chocante possível, é que absolutamente tudo o que eles consideravam deles, na verdade, me pertencia por direito e por suor. Aquela manhã, depois do grito humilhante do Marco, subi para meu quarto e abri a gaveta onde guardava todos os documentos importantes da família. Papéis que eles nunca se interessaram em ver, nunca questionaram, nunca imaginaram que existissem. A escritura da casa, por exemplo. Estava no meu nome desde 2003, quando finalmente consegui quitar o financiamento. Roberto morreu em 2001, devendo ainda 12 anos de prestações. Quem assumiu a dívida e pagou cada centavo até o último real fui eu, com o dinheiro das costuras. Mas durante todos esses anos, deixei que eles acreditassem que a casa havia ficado de herança do pai. Era mais simples assim, pensei. Preservava a memória dele e evitava que eles se sentissem em dívida comigo. Que erro colossal! Peguei a escritura nas mãos e li meu nome completo. Helena Rodrigues da Silva, proprietária única e exclusiva do imóvel. 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, 2 banheiros, garagem para 2 carros, quintal com área de serviço. Tudo meu. O carro que Marco usava todos os dias para ir trabalhar? Comprei em 2018 com o dinheiro que juntei, fazendo enxovais de bebê. Documento no meu nome, seguro no meu nome, IPVA pago por mim. Ele nem sabia que existiam essas despesas. A conta de luz, água, telefone, internet, televisão por assinatura? Todas no meu CPF, todas pagas religiosamente com meus rendimentos. Quando a conta atrasava, era meu nome que ia para o SPC. Quando havia problemas técnicos, era para mim que ligavam. O curso de inglês da Carla, que ela adorava mencionar no currículo? 15 mil reais que eu paguei costurando uniformes escolares durante 2 anos. Tenho todos os recibos guardados numa pasta azul que eles nunca viram. A faculdade particular do André, que ele cursou porque não passou na pública. 42 mil reais em mensalidades, mais material didático, mais transporte. Tudo financiado pelas minhas mãos calejadas e minhas noites em claro. Sentei na cama e comecei a fazer as contas. Nos últimos 10 anos, desde que eles se tornaram adultos, eu havia gasto mais de 200 mil reais mantendo aquela família funcionando. Dinheiro que veio exclusivamente do meu trabalho, da minha dedicação, dos meus sacrifícios. E o que recebi em troca? Desprezo, humilhação, invisibilidade. Lembrei de todas as vezes que sugeri que eles contribuíssem financeiramente e ouvi desculpas esfarrapadas. Mãe, estou começando na empresa. Preciso me estabelecer primeiro. Estou juntando dinheiro para comprar um apartamento. Não posso me comprometer com gastos fixos agora. Mentiras. Puras mentiras. Marco ganhava 4 mil reais por mês há 3 anos e gastava tudo em roupas de marca. Restaurantes chiques com a namorada, viagens de fim de semana. 0 reais para ajudar em casa. Carla recebia 3.500 como psicóloga e vivia comprando livros caros, fazendo cursos de especialização, investindo na carreira. Nada para a casa onde morava de graça. André, recém-formado, já estava ganhando 5 mil como estagiário de engenharia e sonhava em comprar uma moto. Obviamente não sobrava nada para as despesas básicas. Juntos, eles ganhavam mais de 12 mil reais por mês. Eu, costurando e fazendo serviços extras, conseguia no máximo 3 mil. Mesmo assim,
Era meu dinheiro que mantinha tudo funcionando enquanto eles brincavam de vida adulta sem responsabilidades. Mas o que mais me revoltava era a ingratidão completa sobre o passado. Eles não faziam ideia dos sacrifícios que fiz para chegar até ali. Aquela geladeira duplex que eles usavam como se fosse direito adquirido, comprei parcelada em 12 vezes depois de vender minha aliança de casamento. A máquina de lavar que tornava a vida deles tão confortável. Fruto de 3 meses costurando capas de almofada para uma loja de decoração. O computador que André usava para estudar na faculdade e que agora virava videogame? Vendi minha máquina de costura antiga, uma relíquia que pertenceu à minha mãe, para comprar aquele equipamento que ele considerava básico demais. A televisão de 50 polegadas da sala, onde eles assistiam Netflix todos os dias. Trabalhei 2 meses seguidos fazendo fantasias de carnaval para pagar à vista e conseguir desconto. Cada móvel, cada eletrodoméstico, cada conforto daquela casa tinha minha digital, meu esforço, minha história. Mas para eles, tudo aquilo havia aparecido magicamente, como se fosse responsabilidade natural minha providenciar. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Minha conta corrente mostrava um saldo que eles jamais imaginaram que eu tivesse. Durante todos esses anos de trabalho duro, consegui guardar uma quantia considerável para emergências. Não era uma fortuna, mas era suficiente para me dar a independência que precisava. Suficiente para tomar decisões sem medo. Suficiente para mostrar quem realmente comandava aquela família. Olhei em volta do meu quarto, o único espaço da casa que ainda era verdadeiramente meu, e senti uma mistura de tristeza e revolta. Como havia permitido que chegasse a esse ponto? Como deixei que 3 pessoas que eu criei e sustentei me tratassem como empregada na minha própria casa? Mas a resposta veio clara como cristal. Eu havia permitido porque tinha medo. Medo de que eles fossem embora. Medo de ficar sozinha. Medo de que não me amassem se eu cobrasse o mínimo de respeito e reciprocidade. Agora entendia que esse medo havia criado monstros. Jovens adultos que achavam que o mundo lhes devia tudo e que não precisavam retribuir nada. Que consideravam meu amor e minha dedicação como obrigações naturais, não como gestos que mereciam gratidão. Guardei todos os documentos de volta na gaveta e desci as escadas com uma certeza cristalina na mente. Estava na hora de uma conversa muito séria com meus queridos filhos. Eles iam descobrir quem realmente era a dona daquela casa. E mais importante, iam aprender que dona não se trata como empregada. A transformação havia começado. Nos dias que se seguiram àquela manhã humilhante, comecei a observar minha família com olhos completamente diferentes. Era como se tivesse colocado óculos novos e finalmente enxergasse a realidade que estava bem na minha frente há anos. O primeiro segredo que descobri foi sobre Patrícia, a namorada do Marco que havia se instalado na minha casa. Uma tarde, enquanto ela pensava que eu estava dormindo, ouvi uma conversa telefônica que me deixou estarrecida. Não, mãe. Não pago nada aqui. A dona Helena é dessas mulheres antigas que acham que tem que cuidar de todo mundo. Ela ria ao telefone. Marco disse que ela adora se sentir útil. Então deixo ela fazer tudo. Economizo uma fortuna morando aqui. Útil. Eu não estava sendo útil. Estava sendo explorada descaradamente por uma oportunista que meu próprio filho havia trazido para dentro da minha casa. Mas o pior ainda estava por vir na conversa. Ele falou que quando a mãe dele morrer, a casa vai ser dele e dos irmãos. Aí a gente vai poder reformar tudo, modernizar. Aqueles móveis antigos dela são horríveis. Quando eu morrer, eles já estavam planejando minha morte e dividindo meus bens? E quais móveis antigos? Tudo na casa havia sido comprado por mim nos últimos 10 anos. Naquela mesma semana, descobri que Carla havia mentido sobre os motivos pelos quais ainda morava comigo. Durante anos ouvi que ela estava juntando dinheiro para se independizar
que era difícil encontrar um lugar bom e barato, que estava esperando a situação financeira melhorar. A verdade apareceu quando encontrei extratos bancários dela, esquecidos na mesa da sala. Carla tinha mais de 60 mil reais na poupança. 60 mil! Enquanto eu me desdobrava para pagar as contas da casa, ela acumulava dinheiro vivendo de graça nas minhas custas. Não bastasse isso, vi que ela recebia transferências mensais do namorado. Um rapaz que conhecia apenas 2 vezes e que aparentemente contribuía com 2 mil reais por mês para os gastos dela. Dinheiro que ela gastava em roupas, restaurantes, viagens, tudo menos nas despesas da casa onde vivia. André reservava a surpresa mais amarga de todas. Meu caçula, que eu sempre considerei o mais sensível dos 3, havia feito algo que me partiu o coração definitivamente. Descobri por acaso quando o telefone da corretora ligou na linha fixa procurando por ele. Atendi e a moça disse: "Estamos ligando para confirmar o interesse do senhor André no apartamento de 2 quartos no bairro Jardins. Ele já fez a proposta e está aguardando resposta." Apartamento? Que apartamento? Liguei para André no trabalho, fingindo naturalidade. "Filho, a corretora ligou aqui procurando você. Algo sobre um apartamento?" "Ah, mãe, não é nada importante. Só estou dando uma olhada no mercado imobiliário. Pesquisa de mercado, sabe?" Mentira. Na mesma tarde, liguei de volta para a corretora, me passando por secretária dele, e descobri toda a verdade. André havia dado entrada de 50 mil reais num apartamento de 300 mil. 50 mil reais que ele havia juntado morando de graça na minha casa durante 3 anos. Ele não estava pesquisando o mercado. Estava se mudando. E planejava isso há meses, sem me contar uma palavra. Mas o segredo mais devastador de todos eu descobri numa quinta-feira à noite, quando cheguei mais cedo de uma reunião do grupo de costura, e ouvi os 3 conversando na sala. "A questão é que ela está ficando inconveniente", dizia Marco. "Sempre intrometendo-se nas nossas vidas, querendo participar de tudo." "É mesmo", concordava Carla. "Ontem ela quis dar palpite sobre meu relacionamento, como se ela entendesse alguma coisa de psicologia moderna." "O problema", continuou André, "é que ela não tem vida própria. A gente virou a razão de existir dela, e isso é sufocante." "Sufocante? Eu que trabalhava dia e noite para manter aquela casa funcionando era sufocante? Vocês acham que ela vai aceitar numa boa quando eu me mudar?" perguntou André. "Vai ter que aceitar", respondeu Marco. "Na verdade, seria bom se ela arranjasse um namorado, sei lá, alguma coisa para ocupar o tempo. Ou um hobby de verdade", sugeriu Carla. "Essas costuras dela são meio... como posso dizer? Primitivas?" Primitivas? Minhas costuras que sustentaram a vida luxuosa de todos eles eram primitivas? "O ideal", continuou Marco, "seria se ela vendesse esta casa e comprasse algo menor. Este lugar é grande demais para uma pessoa só, e ela poderia usar o dinheiro da diferença para se manter." "Vender minha casa? A casa que eu construí tijolo por tijolo com o meu suor?" "Concordo", disse Carla. "E seria melhor para ela também. Mulher da idade dela precisa de independência. Não pode ficar dependendo dos filhos para tudo." "Dependendo deles? Eu dependendo deles? Quando na verdade eram eles que viviam como parasitas na minha vida? Além disso", acrescentou André, "a gente está crescendo, precisando de espaço. Eu tenho meus planos. Marco tem a Patrícia. Carla tem o Rodrigo. É natural que a família se separe. Natural que a família se separasse, mas deixando a mãe sozinha para se virar como pudesse, depois de décadas de dedicação total." Subi silenciosamente para meu quarto, fechei a porta e chorei como não chorava há anos. Não de tristeza, mas de indignação, de revolta pura, de raiva de mim mesma por ter criado 3 egoístas que me viam como um estorvo descartável.
Eles não tinham a menor noção de que viviam numa fantasia financiada integralmente por mim. Não faziam ideia de que, sem minha contribuição, nenhum deles teria conseguido se formar, ter conforto, acumular dinheiro. Na cabeça distorcida deles, eu era uma viúva dependente que eles toleravam por piedade filial. Uma mulher sem ambições que vivia incomodando com minha presença dispensável. Mas o que mais me chocou foi perceber que eles já tinham tudo planejado. André sairia primeiro, depois Marco se casaria com Patrícia e também partiria. Por último, Carla encontraria sua independência. E eu? Ficaria sozinha numa casa grande demais, sendo aconselhada por eles a vender tudo e me contentar com algo menor. Como se minha vida inteira pudesse ser diminuída para caber na conveniência deles. Naquela noite, tomei uma decisão definitiva. Não ia mais fingir que não sabia de nada. Não ia mais aceitar ser tratada como peso morto na minha própria existência. Era hora de mostrar para meus filhos queridos como a vida realmente funcionava. E eles iam ter um susto tão grande que jamais esqueceriam quem realmente comandava aquela família. O jogo havia mudado. E dessa vez, eu tinha todas as cartas na mão. Sabe aquele momento em que você finalmente para de se enganar e enxerga a verdade crua e nua? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela madrugada, depois de descobrir todos os segredos e planos da minha própria família. Fiquei até às 4 da manhã sentada na minha cama, olhando para o teto e sentindo algo que não experimentava há décadas. Uma raiva limpa, purificadora, que queimava dentro de mim como fogo sagrado. Não era mais a tristeza resignada dos últimos anos. Não era a melancolia de quem se acostumou a ser pisoteada. Era algo muito mais poderoso. A fúria justa de quem finalmente decidiu parar de ser vítima da própria bondade. Levantei, acendi a luz e me olhei no espelho do guarda-roupa. O que vi me surpreendeu. Ali estava uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos que eu sempre escondia com tintura barata, rugas que eu considerava sinais de fracasso, corpo que eu achava insignificante. Mas naquela madrugada, pela primeira vez em anos, vi também outra coisa: força, determinação. A centelha da mulher que um dia construiu um negócio do zero, que criou 3 filhos sozinha, que sustentou uma família inteira com sua própria coragem. Helena, falei para meu reflexo. Chegou a hora de acordar. Nos dias seguintes comecei a agir de forma diferente. Pequenas mudanças que passaram despercebidas por eles, mas que foram fundamentais para a minha transformação interior. Primeiro, parei de antecipar suas necessidades. Durante anos, eu preparava o café antes deles descerem, deixava as roupas passadas e dobradas, organizava tudo como se fosse uma secretária particular, gratuita. Não mais. Marco desceu na segunda-feira e encontrou a cozinha vazia. Mãe, cadê meu café? Está na lata, filho. Pó e açúcar estão no armário, leite na geladeira. Ele me olhou como se eu tivesse falado em mandarim, mas fez o próprio café resmungando. Patrícia, que sempre contava com minha hospitalidade automática, teve que descobrir onde ficavam as xícaras e os pães. Segundo, comecei a sair de casa sem avisar onde ia. Coisa impensável para a Helena de antes, que sempre deixava bilhetinhos explicando cada movimento. Mãe, onde você estava? Perguntou Carla quando cheguei às 7 da noite. Resolvendo algumas coisas. Respondi simplesmente. Que coisas? Coisas minhas. A expressão de espanto no rosto dela foi impagável. Como assim? Mamãe tinha coisas próprias para resolver. Terceiro, parei de limpar a bagunça que eles faziam. Louça suja ficou na pia por 3 dias, até André perguntar se a máquina havia quebrado. Roupas espalhadas permaneceram no chão até alguém precisar delas limpas. Mãe, você não vai lavar minha camisa social? Tenho uma reunião importante amanhã. Pediu Marco no domingo à noite. Não, filho. A máquina está funcionando perfeitamente. O sabão está no armário da área de serviço. Mas eu não sei usar essas coisas.
Está na hora de aprender, não acha? Você tem 28 anos. O silêncio que se seguiu foi música para meus ouvidos. Mas a verdadeira mudança estava acontecendo dentro de mim. Comecei a revisitar memórias que havia enterrado, reconquistando pedaços da minha personalidade, que sacrifiquei no altar da maternidade abnegada. Lembrei da Helena dos 22 anos, que negociava preços com fornecedores e não aceitava desaforo de ninguém. Da mulher que caminhava quilômetros, vendendo porta a porta, porque tinha um objetivo e não desistia. Da empreendedora que via oportunidades onde outros viam problemas. Onde estava essa mulher? Quando exatamente eu havia decidido que meu papel na vida era ser capacho dos próprios filhos? Comecei a frequentar novamente a biblioteca municipal, coisa que não fazia há anos. Redescobri o prazer de ler por prazer, não apenas os manuais de costura que consultava para trabalhar. Li sobre psicologia, administração, direitos da mulher, histórias de superação. Um livro em particular me marcou profundamente. Mulheres que correm com os lobos. A autora falava sobre a natureza selvagem feminina, sobre como a sociedade domestica as mulheres até elas esquecerem sua própria força. Reconheci-me completamente naquelas páginas. Eu havia sido domesticada pelos próprios filhos, treinada para servir sem questionar, para dar sem receber, para existir apenas em função dos outros. Mas lobas não são domesticáveis para sempre. Uma hora, a natureza selvagem ressurge. Comecei a conversar comigo mesma, coisa que fazia quando jovem, mas abandonei depois de casada. Helena, você construiu esta família. Você sustentou estas pessoas. Você merece respeito, não piedade. Parei de me desculpar por ocupar espaço na minha própria casa. Quando sentava na sala para assistir televisão, e eles queriam assistir outra coisa, não cedia mais automaticamente. Quero assistir este filme, disse numa sexta-feira à noite. Mas mãe, vai passar aquela série que estamos acompanhando, reclamou André. Podem assistir no computador do quarto. Eu cheguei primeiro. Eles ficaram me olhando como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça, mas obedeceram. Voltei a cuidar da minha passane, minha aparência, não para agradar ninguém, mas para me sentir bem comigo mesma. Fiz as unhas pela primeira vez em 2 anos. Cortei o cabelo num modelo mais moderno. Comprei roupas que me favoreciam. Mãe, você está diferente, comentou Carla. Diferente como? Não sei, mas altiva? Altiva? Que palavra interessante. Durante anos me chamaram de humilde, simples, modesta. Agora que recuperava minha dignidade, virava altiva. Talvez eu sempre tenha sido assim, respondi. Só esqueci por um tempo. O momento decisivo da minha transformação veio numa quinta-feira à tarde. Recebi uma ligação de Dona Rosa, uma antiga cliente que havia se mudado para outra cidade. Ela estava montando uma loja de roupas femininas e queria me contratar como gerente. Helena, preciso de alguém que entenda de moda, de vendas, que saiba lidar com pessoas. Você sempre teve talento comercial. O salário é bom, tem comissões e posso oferecer moradia. Moradia, independência. Recomeço. 2 anos antes, eu teria recusado imediatamente, inventado 1000 desculpas sobre não poder abandonar meus filhos. Eles precisam de mim, teria dito. Mas naquela tarde, a nova Helena respondeu. Dona Rosa, me dê alguns dias para pensar. É uma proposta interessante. Quando desliguei o telefone, senti uma euforia que não experimentava há décadas. Tinha opções, tinha valor profissional. Não precisava passar o resto da vida sendo tratada como peso morto na minha própria casa. Naquela noite, durante o jantar, observei meus 3 filhos falando sobre seus planos, seus sonhos, suas ambições, como sempre faziam. Mas pela primeira vez, não me senti excluída da conversa. Senti pena deles. Pena de 3 jovens adultos que eram tão egocêntricos,
que não conseguiam enxergar a mina de ouro que tinham dentro de casa, que desperdiçaram anos de convivência com uma mulher experiente, corajosa, cheia de histórias e sabedoria, que confundiram humildade com fraqueza, generosidade com obrigação, amor com servidão. A leoa havia despertado e estava na hora de rugir. A transformação que estava acontecendo dentro de mim precisava de sustentação concreta. Não bastava apenas sentir-me diferente. Era necessário organizar provas irrefutáveis da realidade que meus filhos se recusavam a enxergar. Dediquei uma semana inteira catalogando minuciosamente tudo o que havia investido naquela família ao longo dos anos. Foi um trabalho arqueológico da minha própria vida, escavando documentos, recibos, anotações que havia guardado sem saber que um dia seriam minhas munições na guerra pela dignidade. Comecei pelo quarto de Roberto, que mantive fechado desde sua morte e que ninguém mais questionava. Abri cada gaveta, cada caixa, cada pasta empoeirada. Ali encontrei tesouros que nem eu lembrava que existiam. As primeiras anotações da minha contabilidade doméstica, feitas à mão num caderno escolar. Cada entrada, cada saída, cada centavo, contabilizado com minha letra cuidadosa. Planilhas rudimentares que mostravam como eu administrava o orçamento familiar, mesmo quando Roberto estava vivo. Encontrei também os contratos de fornecedores da época em que eu tinha a loja. Documentos que provavam minha experiência comercial, minha rede de contatos, minha capacidade empreendedora que eles consideravam inexistente. Passei para a gaveta da minha cômoda, onde guardava os recibos mais recentes. Uma pasta verde continha todos os comprovantes de pagamento da faculdade dos 3. Outra pasta azul tinha os recibos dos cursos extras. Inglês da Carla, informática do André, especialização em contabilidade do Marco. Calculei tudo numa planilha nova, desta vez no computador que André me ensinou a usar. Mais uma ironia. Ele me explicava tecnologia básica enquanto eu bancava sua educação superior. O resultado me deixou estarrecida. Somente em educação havia investido R$187 mil nos 3. R$187 mil. Dinheiro que veio exclusivamente das minhas costuras, das minhas faxinas extras, das minhas madrugadas debruçadas sobre a máquina Singer. Continuei investigando minha própria generosidade. Encontrei recibos de presentes que havia dado ao longo dos anos. O notebook da Carla quando ela entrou na faculdade. O celular do André quando completou 18 anos. A viagem de formatura do Marco para Buenos Aires. Cada mimo representava semanas de trabalho extra, privações pessoais, sonhos meus adiados indefinidamente. Mas na memória deles, tudo isso havia aparecido magicamente, como se fossem direitos naturais da condição de filhos. A investigação mais dolorosa foi sobre o padrão de vida que eles levavam. Peguei os extratos bancários de todos. Sim, eu tinha acesso como titular da conta conjunta que abri para eles quando começaram a trabalhar. E analisei os gastos. Marco gastava R$800 por mês em restaurantes. R$800! Mais do que eu gastava em alimentação para toda a família. Carla desembolsava R$600 mensais em roupas e cosméticos. André, supostamente econômico, tinha gastos de R$500 com entretenimento. Enquanto isso, eu economizava cada centavo. Comprava roupas no brechó, cortava meu próprio cabelo, recusava convites das amigas por não ter dinheiro para lazer. Tudo para manter a fantasia de que eles eram jovens independentes construindo suas vidas. Mas a descoberta mais chocante estava nos investimentos que eles faziam às minhas custas. Carla aplicava R$2.000 por mês na poupança. André havia comprado ações de uma empresa de tecnologia. Marco investia em fundos imobiliários. Eles estavam construindo patrimônio próprio, vivendo de graça na minha casa, comendo minha comida, usando minha estrutura, enquanto eu me sacrificava para manter tudo funcionando. Era como se eu fosse uma vaca leiteira,
ordenhada diariamente para financiar o futuro deles, enquanto o meu próprio futuro era completamente ignorado. Resolvi organizar um dossiê completo da minha contribuição familiar. Separei os documentos em categorias: investimentos em educação, manutenção da casa, gastos com saúde, presentes e extras, despesas básicas de sobrevivência. O quadro geral era devastador. Em 20 anos de viuvez, eu havia investido mais de R$400 mil, mantendo aquela família funcionando. R$400 mil que poderiam ter sido aplicados no meu próprio futuro, na minha segurança, nos meus sonhos. Mas não parei por aí. Pesquisei quanto custaria para cada um deles manter o padrão de vida atual morando sozinhos. Aluguel, condomínio, água, luz, telefone, internet, alimentação, limpeza, transporte. Marco gastaria no mínimo R$4.500 por mês. Carla, R$3.800. André, R$4.000. Ou seja, juntos economizavam mais de R$12 mil mensais morando comigo. R$12 mil que eles usavam para viajar, investir, se divertir, acumular riqueza, enquanto me tratavam como uma inconveniência que precisava ser tolerada. O passo seguinte foi pesquisar meus direitos legais. Descobri que, como proprietária exclusiva do imóvel, eu tinha total autonomia para decidir quem podia ou não morar ali. Não existia direito adquirido dos filhos maiores de idade permanecerem na casa dos pais contra a vontade destes. Também pesquisei sobre pensão alimentícia reversa. Descobri que filhos têm obrigação legal de sustentar pais idosos quando necessário. Obviamente não era meu caso, mas foi reconfortante saber que a lei não considerava normal filhos adultos viverem às custas dos pais indefinidamente. Organizei tudo numa pasta vermelha que batizei de A Verdade sobre esta Família. Documentos, planilhas, comprovantes, tudo cronologicamente organizado e devidamente fundamentado. Por último, elaborei 3 cartas individuais, uma para cada filho. Cartas onde explicava detalhadamente tudo o que havia descoberto sobre seus comportamentos, seus gastos, seus planos secretos. Cartas que eles leriam no momento apropriado, quando estivessem prontos para encarar a realidade. Guardei tudo no meu quarto, trancado numa maleta que comprei especialmente para isso. Minha munição estava pronta. As evidências eram irrefutáveis. Os fatos falavam por si só. Agora só faltava escolher o momento certo para usar tudo isso. O momento em que eles descobririam que a velha inútil era, na verdade, a pessoa mais importante das vidas deles. E esse momento estava chegando rapidamente. Naquela noite, jantando em silêncio enquanto eles discutiam trivialidades, sorri discretamente. Eles não faziam ideia da tempestade que estava se formando. Não imaginavam que cada demonstração de desprezo era mais um prego no caixão da relação antiga que tínhamos. A Helena submissa havia morrido. A nova Helena estava armada, preparada e absolutamente determinada a recuperar o respeito que merecia. O confronto seria épico. Durante todos esses anos de dedicação exclusiva à família, havia perdido contato com pessoas que foram fundamentais na minha vida. Chegou a hora de reencontrar essas mulheres que me conheciam antes de eu me transformar na mãe do Marco, da Carla e do André. A primeira pessoa que procurei foi Dulce, minha melhor amiga dos tempos da loja. Tínhamos trabalhado no mesmo quarteirão comercial por 5 anos, compartilhando fornecedores, clientes e confidências. Quando fechei meu negócio para me dedicar à família, prometemos manter contato, mas a vida nos separou. Encontrei o telefone dela numa agenda antiga e liguei com o coração apertado. Seria que ela ainda se lembrava de mim? Será que guardava mágoa por eu ter desaparecido da vida dela? Helena! Helena! Meu Deus, menina! Onde você se meteu todos esses anos? A voz calorosa da Dulce me fez chorar de emoção. Ela não só se lembrava de mim, como estava genuinamente feliz em ouvir minha voz.
Marcamos um encontro num café do centro na semana seguinte. Quando cheguei ao local, vi uma senhora elegante, bem vestida, cabelos grisalhos assumidos com orgulho, maquiagem discreta, mas caprichada. Dulce havia envelhecido com dignidade. Você está igualzinha! Ela mentiu carinhosamente, me abraçando forte. Só um pouquinho mais magra. Sentamos numa mesa próxima à janela e começamos a colocar a conversa em dia. Dulce havia expandido o negócio ao longo dos anos. Agora era proprietária de 3 lojas de roupas femininas em bairros diferentes. Tinha se casado novamente aos 45 anos, mas não teve mais filhos. E você, Helena? Como estão aqueles meninos lindos? Já devem estar casados, te dando netos. Comecei a contar minha história, inicialmente com a versão adocicada que havia ensaiado durante anos. Ah, estão todos bem, morando comigo ainda, cada um seguindo sua carreira. Mas Dulce me conhecia bem demais. Percebeu algo nas entrelinhas, na maneira como eu evitava detalhes, no tom levemente melancólico da minha voz. Helena, me desculpa a indiscrição, mas você está feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém havia me perguntado sobre minha felicidade há décadas. Era sempre sobre como estavam os filhos, se eles estavam bem, se precisavam de alguma coisa. Bem, é complicado, Dulce. E então, pela primeira vez em anos, desabafei completamente. Contei sobre a invisibilidade, os desrespeitos, a sensação de ser tratada como empregada na própria casa. Falei sobre meus sacrifícios ignorados, minha dedicação não reconhecida. Dulce me ouvia com atenção crescente, balançando a cabeça em alguns momentos, franzindo o senho em outros. Helena, você sabe o que eu vou te falar? Você criou 3 tiranos, e a culpa não é deles, é sua. As palavras dela me chocaram inicialmente, mas ela continuou. Eu me lembro da Helena de 30 anos atrás, decidida, corajosa, que não abaixava a cabeça para ninguém. Você negociava de igual para igual com fornecedores homens que tentavam te enrolar. Você cobrava clientes inadimplentes, sem dó nem piedade. O que aconteceu com aquela mulher? Virei mãe, respondi simplesmente. Besteira! Eu também sou mãe de 2 filhas. A diferença é que ensinei minhas meninas a me respeitar desde pequenas. Elas sabem que eu sou a mãe delas, não a empregada. Dulce me contou como criou as filhas. Desde cedo, elas tinham responsabilidades domésticas. Quando começaram a trabalhar, contribuíam com as despesas da casa. Quando se casaram, saíram agradecendo todos os ensinamentos que receberam. Hoje elas são minhas melhores amigas. Me visitam, me consultam sobre decisões importantes, me tratam com carinho e respeito. Porque eu nunca permiti que me vissem como capacho. A conversa com Dulce foi um divisor de águas. Pela primeira vez em anos, conversei com alguém que me via como Helena, não como extensão dos meus filhos. Ela me convidou para almoçar na casa dela no domingo seguinte. Quero que você conheça minhas filhas. E quero que elas conheçam a Helena que eu admiro. Saí daquele encontro com uma sensação de leveza que não experimentava há décadas. Havia pessoas no mundo que me valorizavam pela pessoa que eu era, não pelo que eu podia oferecer. Na semana seguinte, procurei Conceição, uma vizinha que havia sido muito próxima quando os meninos eram pequenos. Nossas crianças brincavam juntas. Nós conversávamos na calçada toda a tarde. Compartilhávamos receitas e confidências. Conceição ainda morava na mesma rua, 3 casas abaixo da minha. Como pude perder contato com alguém tão próximo geograficamente? Bati na porta dela numa tarde de sábado. Quando abriu, seus olhos se iluminaram. Helena! Que saudade! Quanto tempo! Entramos na sala dela, decorada com fotos dos filhos e netos. Conceição havia se tornado avó recentemente e irradiava felicidade falando dos pequenos. E seus filhos, Helena? Já te deram netos? Não, ainda não. Eles estão se estabelecendo na vida. Conceição percebeu a hesitação na minha resposta. Você está bem? Parece preocupada.
Novamente abri meu coração. Conceição tinha uma perspectiva interessante, porque havia acompanhado de perto minha dedicação excessiva aos filhos quando eles eram crianças. Helena, eu me lembro de te avisar na época. Você está fazendo tudo por esses meninos. Não vai sobrar nada para você. Mas você dizia que era assim mesmo, que mãe tinha que se sacrificar. Eu realmente acreditava nisso. E onde te levou essa crença? Seus filhos te respeitam hoje? Te valorizam? Tive que admitir que não. Sabe qual foi meu erro com meus filhos? O contrário do seu. Fui dura demais, exigi demais. Mas sabe qual foi seu erro? Foi esquecer que você também é uma pessoa, com necessidades e direitos. Conceição me contou que havia passado por algo parecido há alguns anos. Seu filho mais velho, casado e com filhos, tratava a casa dela como hotel quando vinha visitá-la. Chegava com a família inteira, bagunçava tudo, comia tudo e ia embora sem agradecer. Um dia eu disse: chega! Da próxima vez que vocês vierem, tragam a própria comida e limpem antes de sair. Ou fiquem num hotel. E como ele reagiu? Ficou chocado. Disse que eu estava sendo estranha. Mas depois de uns meses, ele voltou me tratando com muito mais respeito. Hoje nossas visitas são prazerosas para todos. O reencontro com Conceição me deu coragem para procurar outras pessoas do meu passado. Liguei para Marta, colega dos tempos de escola. Encontrei Benedita, que frequentava o mesmo grupo de oração que eu há 15 anos. Cada conversa era uma peça do quebra-cabeças da minha identidade perdida. Essas mulheres me lembravam de aspectos da minha personalidade que eu havia enterrado. Meu senso de humor, minha capacidade de liderança, minha força para enfrentar adversidades. Você sempre foi a mais corajosa do grupo, disse Marta. Lembro quando você enfrentou aquele professor que estava sendo injusto conosco. Você não tinha medo de nada. Onde foi parar aquela coragem? Perguntei a mim mesma. Está aí dentro. Só precisa acordar de novo, respondeu Benedita. O domingo na casa da Dulce foi revelador. Conheci as filhas dela, Mariana e Cristina. Mulheres de 30 e 32 anos, respectivamente. Independentes, bem-sucedidas, mas que claramente adoravam e respeitavam a mãe. Durante o almoço, observei a dinâmica familiar delas. As filhas ajudavam naturalmente na cozinha, elogiavam a comida, perguntavam sobre a vida da mãe, compartilhavam suas próprias experiências. Mamãe é nossa inspiração, disse Mariana. Ela nos ensinou que mulher forte não é aquela que faz tudo sozinha, mas aquela que sabe exigir respeito. E nos ensinou também que família é parceria, não exploração, acrescentou Cristina. Voltei para casa naquele domingo com uma certeza cristalina. Eu havia perdido o respeito dos meus filhos porque nunca exigi que me respeitassem. Havia confundido amor com servidão, dedicação com anulação pessoal. Mas também voltei com algo que não tinha há anos, uma rede de apoio. Mulheres que me conheciam, me valorizavam, me apoiariam nas decisões difíceis que estavam por vir. Dulce me ofereceu novamente a sociedade no negócio dela. Conceição me convidou para participar de um grupo de viagem da terceira idade. Marta sugeriu que voltássemos a nos encontrar regularmente. Eu não estava mais sozinha, e isso fazia toda a diferença no que estava planejando fazer. Depois de semanas observando, coletando evidências e reconectando com minha identidade perdida, chegou o momento de estruturar exatamente como seria minha reconquista. Não seria um ato impulsivo de revolta, mas uma estratégia cuidadosamente planejada para retomar o controle da minha própria vida. Sentei numa manhã de domingo na mesa da cozinha, com um caderno novo e uma caneta, enquanto meus filhos ainda dormiam até tarde, como sempre faziam. Era hora de definir as novas regras do jogo. Primeiro, estabeleci meus objetivos principais. Reconquistar o respeito dentro da minha própria casa,
definir limites claros sobre o que eu aceitaria ou não dali para frente e mostrar que eles dependiam de mim muito mais do que eu dependia deles. Mas não queria simplesmente expulsá-los ou criar um ambiente hostil. Queria dar a eles a oportunidade de crescer, de amadurecer, de aprenderem a me valorizar genuinamente. O plano tinha que ser firme, mas não destrutivo. Comecei listando as mudanças que implementaria imediatamente. Primeira mudança: fim da mordomia gratuita. A partir de agora, cada filho adulto contribuiria com 1/3 das despesas da casa. Não era negociável. Quem não concordasse teria 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Calculei rapidamente. Água, luz, internet, telefone, condomínio, IPTU, manutenções gerais davam cerca de R$ 1.200 mensais. Dividido por 3, seriam R$ 400 cada um. Uma quantia irrisória comparada ao que gastariam morando sozinhos. Segunda mudança: divisão equitativa das tarefas domésticas. Elaborei um cronograma semanal, onde cada um seria responsável por limpeza de áreas específicas, preparo de refeições em dias alternados, lavagem de roupas próprias. Não seria mais a empregada doméstica gratuita da família. Terceira mudança: veto ao comportamento desrespeitoso. Qualquer demonstração de desprezo, grosseria ou tratamento condescendente resultaria em advertência. 3 advertências significariam convite para encontrar nova moradia. Quarta mudança: transparência financeira total. Todos teriam que prestar contas dos próprios gastos, já que viviam na minha casa e usavam minha estrutura para economizar dinheiro que investiam em si mesmos. Quinta mudança: participação obrigatória nas decisões familiares. Minha opinião voltaria a ter peso nas discussões sobre reformas, compras para casa, visitas, qualquer assunto que afetasse nossa convivência. Depois de definir as regras básicas, passei para a estratégia de implementação. Não adiantaria simplesmente anunciar as mudanças. Eles provavelmente reagiriam com escárnio ou resistência. Precisava de algo mais impactante. Decidi que o momento certo seria durante uma situação de desrespeito flagrante, quando ficasse claro para todos que os limites haviam sido ultrapassados. E conhecendo meus filhos, essa oportunidade não demoraria a aparecer. Também preparei meu plano B. A proposta da Dulce para trabalhar com ela em outra cidade estava sempre na mesa. Se eles não conseguissem se adaptar às novas regras, eu tinha para onde ir. Essa independência financeira e emocional era a minha maior arma. Mas havia um aspecto psicológico importante no plano. Durante todos esses anos, eles se acostumaram a me ver como uma figura frágil, dependente, que precisava deles para existir. Quebrar essa percepção exigiria demonstrações concretas de força e autonomia. Por isso comecei a implementar pequenas mudanças comportamentais que funcionariam como preparação para o confronto maior. Parei completamente de pedir desculpas por coisas normais. Quando ocupava o banheiro por mais tempo, quando escolhia o programa da televisão, quando fazia barulho normal da rotina doméstica. Chega de me desculpar por existir na minha própria casa. Comecei a expressar opiniões com firmeza, mesmo quando contrariavam a visão deles. Numa discussão sobre política durante o jantar, em vez de ficar calada como sempre fazia, participei ativamente, defendendo meus pontos de vista com argumentos sólidos. "Mãe, você está muito opinativa ultimamente", comentou Carla com tom de reprovação. "Sempre tive opiniões, filha. Só estava guardando para mim mesma. Resolvi compartilhar mais." Passei a sair de casa com frequência, sem dar explicações detalhadas sobre onde ia ou quando voltaria. Coisa que os incomodava profundamente, pois estavam acostumados a ter controle total sobre minha agenda. "Mãe, onde você vai toda tarde agora?" perguntou Marco com irritação. "Encontro amigas, resolvo assuntos pessoais, vivo minha vida."
Respondi naturalmente. Que amigas? Você nunca teve amigas. Engano seu. Eu sempre tive amigas. Apenas havia perdido contato. A expressão de surpresa no rosto dele foi gratificante. Eles realmente acreditavam que eu não tinha vida própria, além de servi-los. Também comecei a investir em minha aparência e bem-estar, de forma mais sistemática. Matriculei-me numa academia para a terceira idade. Comecei a fazer caminhadas matinais. Voltei a pintar as unhas regularmente. Mãe, por que está gastando dinheiro com essas coisas? Questionou André. Porque posso e porque quero. Trabalho, ganho meu dinheiro. Tenho o direito de gastá-lo comigo mesma. Mas poderia estar economizando para emergências. Quem disse que não estou economizando? E quem disse que cuidar de mim não é prioridade? Cada pequena demonstração de autonomia era como uma rachadura no gelo. Eles começaram a perceber que algo estava mudando, mas ainda não entendiam a dimensão da transformação que estava ocorrendo. O mais interessante foi observar como reagiam a essas mudanças sutis. Ficavam desconcertados quando eu não estava disponível imediatamente para resolver seus problemas. Demonstravam irritação quando eu priorizava minhas necessidades. Era como se um eletrodoméstico confiável tivesse começado a funcionar de forma inesperada. Eles não sabiam bem como reagir. Uma noite, ouvi os três conversando na sala sobre meu comportamento estranho. Ela está meio rebelde ultimamente, disse Carla. Deve ser menopausa ou alguma coisa assim, sugeriu Marco. Ou está passando por uma crise da meia-idade, completou André. Menopausa? Crise da meia-idade? A ideia de que eu pudesse estar simplesmente crescendo como pessoa, reconquistando minha dignidade, nem passava pela cabeça deles. Isso só confirmou que estava no caminho certo. Eles me viam como um objeto que havia desenvolvido defeitos, não como uma pessoa que estava finalmente acordando para a própria realidade. Organizei mentalmente o cronograma final. Mais 2 semanas de preparação psicológica, observando e aguardando-te o momento ideal para o confronto decisivo. Baseando-me no histórico de comportamento deles, logo haveria uma situação de desrespeito grave, o suficiente para justificar minha reação. Quando esse momento chegasse, eu estaria completamente preparada. Com as evidências organizadas, os limites definidos, o apoio das amigas reconquistadas e, principalmente, com a certeza absoluta de que merecia ser tratada com dignidade. A Helena submissa havia sido apenas uma fase da minha vida. A verdadeira Helena estava voltando. E desta vez, para ficar. O momento decisivo estava se aproximando como uma tempestade no horizonte. Eu podia sentir a tensão crescente na casa, resultado das pequenas mudanças que havia implementado. Meus filhos estavam inquietos, percebendo que algo estava diferente, mas ainda sem compreender a magnitude da transformação que se desenhava. Naquela última semana antes do confronto, dediquei-me aos preparativos finais, com a precisão de um general, organizando uma batalha. Cada detalhe precisava estar no lugar certo, cada argumento afiado como uma lâmina. Na segunda-feira, visitei um advogado especializado em direito de família. Não porque pretendia processar meus filhos, mas porque precisava conhecer exatamente quais eram meus direitos legais, como proprietária do imóvel, e como isso se relacionava com a permanência de filhos adultos na residência. Dr. Augusto foi claro e direto. Senhora Helena, como proprietária exclusiva, a senhora tem pleno direito de decidir quem mora ou não em sua casa. Filhos maiores de idade não têm garantia legal de permanência no imóvel dos pais, especialmente quando não contribuem financeiramente ou quando há conflitos de convivência. Ele me orientou sobre os procedimentos corretos, caso fosse necessário formalizar pedidos de saída, mas enfatizou que a situação raramente chegava a extremos legais quando as famílias conseguiam dialogar civilizadamente. A maioria dos casos se resolve através de acordos familiares justos e equilibrados, explicou.
O importante é estabelecer limites claros e mantê-los com firmeza. Saí do escritório dele com uma segurança jurídica que não tinha antes. Conhecer meus direitos me deu uma base sólida para as decisões que tomaria. Na terça-feira, tive uma longa conversa com Dulce sobre a proposta de trabalho. Ela reiterou que a vaga continuava em aberto e que eu poderia começar quando quisesse. Helena, você tem um talento natural para vendas e relacionamento com clientes. Além disso, sua experiência de vida é um diferencial valioso no atendimento a mulheres maduras que procuram renovar o guarda-roupa. Calculamos juntas a proposta completa. Salário fixo de R$3.000, mais comissões que poderiam chegar a 2.000 extras nos bons meses. Moradia cedida pela empresa num apartamento mobiliado próximo à loja principal. Seria um recomeço total, ela disse. Uma chance de você redescobrir sua independência profissional e pessoal. A oferta estava cada vez mais tentadora. Não apenas como plano de emergência, mas como uma possibilidade real de liberdade. Na quarta-feira, organizei todos os documentos que compilei nas últimas semanas. A pasta vermelha com as evidências ficou impecavelmente estruturada. Uma seção para cada filho, com planilhas detalhadas de investimentos, gastos e comportamentos. Preparei também cópias de todos os comprovantes de despesas da casa dos últimos 5 anos. Queria que ficasse matematicamente impossível negar minha contribuição financeira para o bem-estar de todos. Imprimi extratos bancários que mostravam meus rendimentos e aplicações. Números que provavam que eu não era a viúva dependente que eles imaginavam, mas uma mulher economicamente ativa e responsável. Na quinta-feira, fiz algo simbólico, mas significativo. Reorganizei completamente meu quarto. Removi fotos antigas onde aparecia sempre em segundo plano, substituindo-as por imagens minhas sozinha ou com as amigas reencontradas. Comprei flores frescas. Arrumei os móveis de forma a criar um ambiente que refletisse minha personalidade renovada. Guardei em uma gaveta especial todas as lembranças dos tempos em que me anulava pela família. Aventais que usava constantemente, receitas copiadas à mão para agradar paladares específicos, agendas onde anotava compromissos de todos menos os meus próprios. Não as joguei fora. Faziam parte da minha história. Mas elas não representavam mais quem eu estava me tornando. Na sexta-feira, tive um encontro especial com todas as amigas que havia reencontrado. Conceição, Dulce, Marta, Benedita. Marcamos um almoço num restaurante do centro. E foi a primeira vez em décadas que saí para me divertir sem pensar nos horários ou necessidades dos meus filhos. Você está radiante, comentou Marta. Parece 10 anos mais nova. É a diferença entre existir e viver. Respondi, surpreendendo-me com minha própria sabedoria. Durante o almoço, contei para elas sobre os preparativos para o confronto que se aproximava. Todas me apoiaram incondicionalmente. Vai dar tudo certo, disse Conceição. Você está fazendo a coisa certa na hora certa. E se não der certo, você sempre tem opções, lembrou Dulce. Nunca mais precisa se sentir presa a situações que não te fazem bem. O importante é que você recuperou sua autoestima, acrescentou Benedita. Isso ninguém mais pode tirar de você. Sábado e domingo foram dias de observação silenciosa. Analisei cada interação com meus filhos, cada demonstração de desprezo ou descaso, cada oportunidade perdida de diálogo respeitoso. Marco continuou tratando Patrícia como se ela fosse mais importante na casa do que eu. Durante o almoço de domingo, eles discutiram reformas que gostariam de fazer futuramente, como se a casa já fosse deles. Carla passou o fim de semana inteiro reclamando de ruídos normais da minha rotina. O barulho da máquina de lavar, o som da televisão, até mesmo meus passos pela casa eram motivo de irritação para ela. André chegou domingo à noite com mais papel de imobiliária, dessa vez plantas de apartamentos maiores. Aparentemente havia desistido do imóvel inicial
e estava de olho em algo mais adequado ao seu status profissional. Observei tudo isso com a serenidade de quem já tomou suas decisões. Não senti raiva ou tristeza, apenas uma certeza crescente de que estava fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Na noite de domingo, antes de dormir, escrevi uma carta para mim mesma. Algo que aprendera numa das revistas de autoajuda que começara a ler. Helena, amanhã começa uma nova fase da sua vida. Você não está sendo egoísta ou má. Está sendo justa consigo mesma. Lembre-se de que quem ama verdadeiramente não explora, nem desrespeita. Seus filhos precisam aprender essa lição. E você é a professora mais qualificada para ensiná-la a eles. Dobrei a carta e a guardei na gaveta. Seria meu lembrete nos momentos de fraqueza que eventualmente viriam. Segunda-feira amanheceu ensolarada, como um presságio positivo. Levantei cedo, tomei um banho demorado, vesti uma roupa que me favorecia e me senti mais bonita do que há anos. Desci para a cozinha preparada para mais um dia de rotina, mas com todos os sentidos alertas para o momento em que a situação chegaria ao limite. E conhecendo meus filhos, esse momento não demoraria a chegar. Enquanto preparava meu próprio café, apenas o meu, numa demonstração simbólica de que os tempos de serviçal haviam acabado, sorri discretamente. A velha Helena havia passado décadas servindo. A nova Helena estava prestes a se servir da própria vida. O confronto estava a apenas algumas horas de distância. O momento que eu havia esperado finalmente chegou numa terça-feira de manhã, de forma ainda mais dramática do que eu poderia ter imaginado. Eram 7h30 quando desci para a cozinha e encontrei Marco discutindo no telefone com alguém da imobiliária. Pelo que pude ouvir, havia um problema com o financiamento do apartamento que ele pretendia comprar com Patrícia. Como assim não vai dar tempo? Eu preciso sair daqui urgente, cara! Ele gritava no aparelho. Quando desligou, estava visivelmente alterado. Patrícia, que estava sentada à mesa tomando o café que ela mesma havia preparado pela primeira vez em meses, perguntou o que havia acontecido. O financiamento foi negado. Vamos ter que ficar aqui mais tempo até juntar entrada maior. Marco respondeu com irritação. Foi então que ele me viu na cozinha e toda a sua frustração encontrou um alvo. Eu. Mãe, precisamos conversar. Você anda muito estranha ultimamente, criando situações desconfortáveis para todo mundo. Patrícia está se sentindo constrangida de morar aqui. Olhei para Patrícia, que baixou os olhos, evitando meu olhar. Interessante como alguém que vivia de graça na minha casa havia décadas, de repente se sentia constrangida. Que tipo de constrangimento? Perguntei calmamente. Você não deixa a gente à vontade. Fica dando opiniões sobre tudo, reclamando de barulho, agindo como se fosse dona de tudo. Como se fosse dona de tudo. A ironia era deliciosa. Marco, posso fazer uma pergunta simples? De quem é esta casa? Como assim, de quem é? É nossa, da família. Nossa? Você tem algum documento que prove isso? Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, o que deu em você? Claro que é nossa. Sempre foi. Está enganado, filho. Esta casa é minha. Exclusivamente minha. Subi ao quarto e voltei com a pasta vermelha e a escritura. Coloquei os documentos sobre a mesa da cozinha, bem na frente dele e de Patrícia. Helena Rodrigues da Silva, proprietária única e exclusiva. Escritura quitada desde 2003 com o dinheiro do meu trabalho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marco pegou a escritura com mãos trêmulas, leu e releu várias vezes. Mas papai... Seu pai morreu devendo 11 anos de financiamento. Eu quitei esta casa costurando dia e noite durante 2 anos seguidos. Nesse momento, Carla e André desceram atraídos pelas vozes alteradas. Quando viram os documentos espalhados na mesa, imediatamente perceberam que algo sério estava acontecendo. "O que é isso?" perguntou Carla. "Sua mãe enlouqueceu", disse Marco. "Está dizendo que a casa é só dela. A casa é só minha."
corrigi com firmeza. E já que estamos esclarecendo as coisas, vamos falar sobre outras verdades que vocês desconhecem. Abri a pasta e comecei a mostrar as planilhas que havia preparado. Marco, nos últimos 5 anos, você gastou em média R$ 800 por mês em restaurantes e entretenimento, enquanto eu pagava todas as contas da casa onde você mora de graça. Carla, você tem R$ 62.000 na poupança. Dinheiro que conseguiu juntar porque nunca contribuiu com 1 centavo sequer para as despesas do lar. André, você deu R$ 50.000 de entrada num apartamento. 50 mil que acumulou vivendo às minhas custas durante 3 anos. Os 3 me olhavam com expressões que variavam entre choque e incredulidade. Vocês acham que eu sou uma velha inútil que não entende nada da vida? Pois saibam que eu sustento esta família há décadas. Eu pago água, luz, telefone, internet, IPTU, condomínio, manutenção, comida, tudo. Peguei os extratos bancários e mostrei meus rendimentos. Vocês pensam que eu vivo de quê? De ar? Trabalho 12 horas por dia costurando, fazendo enxovais, consertando roupas. Meu faturamento mensal é de R$ 3.000 líquidos. Dinheiro que uso para bancar a vida confortável de vocês. Marco tentou interromper. Mãe, a gente não sabia. Claro que sabiam! Explodi pela primeira vez em anos. Vocês apenas fingiram não saber, porque era conveniente. Era mais fácil me tratar como empregada doméstica gratuita do que reconhecer que vivem como parasitas. O termo parasitas os atingiu como um tapa. Carla começou a chorar. Mãe, isso não é justo. Injusto é eu trabalhar como escrava para sustentar 3 adultos que me tratam com desprezo na minha própria casa. Peguei as anotações sobre os gastos educacionais. André, sua faculdade custou R$ 42.000. 42.000. Pagos integralmente por mim. Carla, seu curso de inglês. 15.000. Marco, sua especialização. 18.000. Vocês acham que esse dinheiro brotou do chão? No total, investi R$ 187.000 apenas na educação de vocês. Fora alimentação, roupas, presentes, viagens. Tudo que desejaram durante a vida inteira. Eles estavam estarrecidos. Patrícia havia se levantado da mesa e estava encostada na parede, claramente desconfortável. E sabe o que recebo em troca? Velha inútil, sai da minha frente. Essa é a gratidão que vocês demonstram por uma vida inteira de dedicação. Marco tentou se aproximar. Mãe, eu estava nervoso naquele dia. Nervoso? Nervoso? Minha voz ecoou pela cozinha. Você estava revelando exatamente o que pensa de mim. E não foi só naquele dia. Vocês me tratam como inconveniente há anos. Peguei as anotações sobre os planos secretos que havia descoberto. André, você está se mudando sem nem me avisar. Carla, você fala para as amigas que eu sou primitiva. Marco, você e sua namorada já planejaram como vão reformar minha casa quando eu morrer. Patrícia empalideceu completamente. André baixou a cabeça, envergonhado. Então vou facilitar a vida de vocês. A partir de hoje, as regras mudaram completamente. Respirei fundo e anunciei as novas condições. Primeiro, quem quiser continuar morando na minha casa vai contribuir com R$ 400 mensais para as despesas. Não é negociável. Segundo, tarefas domésticas serão divididas igualmente. Acabou a era da empregada gratuita. Terceiro, qualquer demonstração de desrespeito resultará em convite imediato para procurar outro lugar para morar. Quarto, Patrícia, você tem 1 semana para decidir se quer contribuir com as despesas ou encontrar outro lugar. Esta não é uma pensão gratuita para namoradas. Patrícia me olhou com ódio, mas não disse nada. E se alguém não concordar com essas condições? Continuei com serenidade absoluta. Tem 30 dias para se mudar, porque esta é minha casa, sustentada com meu dinheiro, e eu decido quem mora aqui.
Mãe, você não pode fazer isso conosco, disse Carla entre lágrimas. Posso e vou. Vocês são adultos há anos, ganham seus próprios salários, têm dinheiro guardado. Não precisam de mim para sobreviver. Mas somos seus filhos, protestou André. Exato. São meus filhos, não meus patrões. E chegou a hora de aprenderem a diferença. Marco tentou uma última cartada. E se a gente for embora? Você vai ficar sozinha. Sorri pela primeira vez durante toda a conversa. Marco, eu tenho uma proposta de trabalho em outra cidade. Salário excelente, moradia inclusa. Oportunidade de recomeçar minha vida profissional. Vocês precisam muito mais de mim do que eu preciso de vocês. A expressão de choque no rosto dele foi indescritível. Pela primeira vez, perceberam que eu tinha opções, que não era a mulher dependente que imaginavam. Vocês têm até amanhã para decidir se aceitam as novas regras ou se preferem buscar outras alternativas de moradia. A escolha é inteiramente de vocês. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Onde você vai? Perguntou Carla. Almoçar com minhas amigas, pessoas que me respeitam e valorizam minha companhia. E saí de casa deixando-os em silêncio absoluto, processando a maior reviravolta das suas vidas. Quando voltei à noite, encontrei um bilhete na mesa. Mãe, precisamos conversar, com respeito e carinho. Seus filhos. Sorri. A verdadeira conversa estava apenas começando. Mas desta vez, seria nos meus termos. A velha Helena havia morrido naquela manhã. A nova Helena estava viva, respeitada e finalmente dona da própria vida.